Fala galera, eu sou a Yara. E eu sou o Gabriel e E sejam sejam bem-vindos bem-vindos ao ao videocast videocast Sagrada Sagrada Diversidade. Diversidade. Esse é um projeto que visa transmitir informação sobre a nossa diversa cultura religiosa gonçalense e a gente trouxe aqui o padre Breno para poder estar entrevistando. Lembrando que é uma trilogia, certo? Exatamente, são 3 episódios, cada um com a sua entrevista, com cada líder religioso de cada religião, E, sendo católica, evangélica e e umbanda. Umbanda. E a gente queria agradecer à Secretaria de Turismo e Cultura de São Gonçalo, que através do edital de incentivo na tela gonçalense, promovido pela Lei Paulo Gustavo, tornou esse projeto realidade. Então Exato. vamos dar início aqui à nossa entrevista. Seja muito bem-vindo, padre. Muito Bem-vindo. obrigado. Estamos com um convidado super especial, que é representante da Igreja Católica, nosso querido Padre Breno. Então, para dar início à nossa entrevista, a gente gostaria que o senhor só se apresentasse um pouco, contasse um pouco da sua trajetória, um pouco do seu cargo, né, nessa religião. Sim. É isso. Só uma Tá bom. pincelada Só breve uma para a gente pincelada. começar. Ok. Então, muito prazer, obrigado pelo convite. Eu sou o Padre Breno, eu tenho 29 anos, eu fui ordenado sacerdote há pouquíssimo tempo, foi no dia 19 de outubro desse ano, então tem um pouquinho mais de um mês. E, bom, não sei se vão perguntar ao longo da conversa, mas a gente faz um tempo de preparação para o sacerdócio de 9 anos, né, no seminário. Então, desde 2015 eu entrei para o seminário, e até 2023 estava morando no seminário e agora 2024 fui ordenado diácono em abril, né, e depois sacerdote em outubro. Estou na paróquia de São Gonçalo, na matriz de São Gonçalo, também na paróquia de São José, que é ali pertinho, né, onde era o abrigo Cristo Redentor. Então estamos nas duas Sim, paróquias, sim. Sim. Entendi. Então, para dar início aqui ao nosso desenvolvimento aqui da entrevista, eu queria fazer uma pergunta Sim. para o senhor, que é só para... A gente tem 3 religiões que a gente está abordando, né? Sim. Então, como uma liderança do catolicismo, a gente quer perguntar o que o senhor entende como catolicismo. Você poderia pincelar isso pra gente? Sim, vamos lá. Bom, dentro da nossa fé católica, assim, a gente crê que somos a igreja que Jesus Cristo fundou, né, nessa terra, né? A gente, assim, através do Evangelho, a gente tem aquela passagem que Nosso Senhor chama São Pedro, né, os apóstolos, né? Mateus capítulo 16, versículo 18, ele se volta para São Pedro e diz assim: Tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. E é interessante, essa passagem é muito importante para nós, porque antes dessa fala de Jesus, ele faz uma sondagem, né? Quase como uma entrevista. Uhum. Faz uma sondagem com os apóstolos. O que os homens estão dizendo sobre mim? O que dizem os homens, quem sou eu? Aí eles têm um monte de resposta, né? Os homens estão dizendo que você é Elias, que você é João Batista, que você é um profeta, que você não sei o quê. Aí Jesus pergunta: e vocês? Vocês dizem o que de mim? E aí São Pedro, o único que responde, né, dos apóstolos todos. Pedro diz assim: Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E aí Jesus faz um elogio para ele, né? Jesus fala assim: então você é bem-aventurado é você, porque isso que você está respondendo não foi nenhum homem que te falou, foi o meu Pai que está no céu. Então, aí Jesus fala: então por isso, sobre esta pedra, tu és Pedro, sobre esta pedra eu vou edificar a minha igreja. Jesus fala que vai edificar uma igreja que é dele. Mas é interessante que ele fala assim: eu vou edificar a igreja que é minha sobre a tua fé, ou seja, sobre essa fé que você professou aí, né, que você recebeu do meu pai. Ele falou assim: não foi nem homem nem mulher que te disse isso, mas foi o meu pai que está no céu. Então, sobre essa fé que você está professando, eu vou criar uma igreja. Então, assim, resumidamente, o que é o catolicismo? O catolicismo é uma igreja que Jesus Cristo fundou sobre a fé de São Pedro, né? Sobre a fé de São Pedro, que ele mesmo elogiou, Interessante. dizendo que recebeu de Deus, né? Por isso que a gente tem a tradição, né, de que o Papa, né, o atual Papa Francisco, ele é o Sim. sucessor do apóstolo de São Pedro. A gente consegue fazer isso tranquilamente. Até quem tiver curiosidade pode botar lá no site do Vaticano. O site do Vaticano tem os sucessores de papas, desde São Pedro até Francisco. Por quê? Porque Pedro foi sendo sucedido por outros, né? Jesus instituiu São Pedro, Pedro foi Lino, Cleto, Clemente, Cis, Cornélio, enfim, Lino, Cleto, Clemente, né? E aí depois foram tendo outros papas até chegar Francisco. Então a igreja, ela no fundo é uma continuadora daquela missão de Jesus Cristo que é mantida sobre a tradição e a sucessão dos apóstolos. Basicamente isso. Perfeito. Perfeito. Vamos dar... E padre, como que você iniciou na religião católica? Assim, como que você encontrou a sua vocação? Ok. Não é uma pergunta muito fácil de ser respondida nem rápida, mas enfim. São duas coisas, né? Primeiro, sobre a religião propriamente dita, sobre a fé, eu recebi da minha família, né? Minha família sempre foi católica, né? Meus pais,
Sou muito grato a eles por ter me ensinado desde criança, né, a fé católica. Então, meus primeiros catequistas foram meus pais, né? Eles me ensinaram sobre a fé, me ensinaram sobre Jesus, sobre o Evangelho, sobre os santos, sobre a Virgem Maria. Então, tive uma boa educação da parte deles, né? Então, assim, a fé católica eu devo a eles, né? Claro, depois eu fui para catequese também, quando criança, aquele processo natural de toda criança do mundo moderno, né? Toda Sim. criança católica do mundo moderno. Mas meus primeiros catequistas foram meus pais, aprendi a fé deles. Sobre a vocação, aí é um outro capítulo, né? Embora eu sempre fosse católico, e sempre fui de fato católico, na minha adolescência, assim, eu fui assim, né, não vou dizer que eu fui um adolescente totalmente rebelde, né? Mas eu nunca saí da igreja, sempre fui da igreja. Mas fiquei mais frio na fé, assim, né? Mais esfriado na fé. Mas teve outras coisas que foram me trazendo de volta, né? Trazendo de volta para a fé, assim. Não dá tempo de contar a história toda vocacional aqui. Mas, enfim, na adolescência, eu fui começando, no final da adolescência, assim, eu fui, de repente, acontecendo algumas coisas, eu fui percebendo, será que Deus não me chama para o sacerdócio? Será que Deus não me chama para ser padre? Então, assim, tive experiências normais, um jovem normal, namorei 2 vezes, mas eu fui percebendo que Deus estava me chamando para uma coisa maior, mais profunda, assim, né, para me entregar a vida para Ele, né. Então, quando eu comecei a perceber isso, eu vi que a minha vida tinha um sentido diferente, né. E aí eu comecei falei, poxa, será que Deus não está me chamando para ser padre? Então, eu lutei um pouquinho no início, né. Não foi fácil dessa resposta, não. Foi com quantos anos isso, Então, padre? eu comecei a pensar em vocação, eu tinha mais ou menos 17 anos, né. Nossa, bem novo. jovem. 17 anos. Eu entrei no seminário com 19. Então foram 2 anos aí lutando, assim, pensando. Mas foi um tempo muito importante para mim. Um tempo muito E importante. agora que o senhor se encontra nesse patamar, Aham. como que você se sente em relação a isso? Muito feliz, muito realizado. Como eu falei, eu tinha uma vida muito normal. Assim, eu era um jovem com as aspirações. Eu saí do ensino médio e fui direto do seminário. Então minha vida foi muito precoce nesse sentido, né? Mas assim, eu tinha sonhos normais de um jovem normal, né? Eu queria trabalhar, eu queria casar. Como eu falei, namorei e tal, normal. E, claro, namorar, pensava em casar, mas também não era aquela coisa que eu sonhava com casamento também, né? Sim. Mas assim, eu sempre quis trabalhar, né? Eu sempre quis, e eu cheguei a trabalhar, eu gostava muito de música. Então, eu estudava música desde criança. Estudei, se isso era uma coisa certa para minha vida, eu queria ser músico. Então, eu lembro até hoje, meu primeiro dia de ensino médio, os professores perguntando: "O que você quer fazer na faculdade?", não sei o quê. E aí eu falava: "Não, eu quero ser músico". E aí tinha gente que não sabia, não queria fazer. E eu falava: "Como é que essa pessoa não sabe? Chegou no ensino médio, não sabe o que quer fazer da vida ainda". Eu tinha certo que eu queria ser músico, fazer faculdade de música, estudar. E aí estudei isso, estudei música, enfim, trabalhei um pouco com isso também. Mas depois veio a vocação, 18 anos, lá para 19 anos, aí eu decidi dar o passo, né? E deixei de lado, né? Deixei a música, deixei tudo aquilo que era talvez um sonho, mas muito feliz, assim, muito tranquilo. Não foi uma coisa forçada, nem ninguém Sim. me forçou a nada, nem eu mesmo me forcei. Uma coisa natural, né? Foi surgindo e primeira vez que eu pisei no seminário, eu lutei muito para ir, eu não queria ir. A primeira vez que eu pisei no seminário para fazer os encontros vocacionais, primeiro dia que eu cheguei lá, nunca mais tive dúvida. Eu fiz 2 anos de encontro vocacional, nunca mais tive dúvida. Pisei naquele lugar, falei, é aqui que eu vou ficar. E foi Isso me gerou uma dúvida. Essa relutância, né, por reconhecer essa vocação, esse chamado, né? Como foi pra você ter se sentido tão relutante assim? O porquê dessa relutância toda? porque não era uma coisa que me passava pela cabeça quando eu era mais novo, né? Assim, E foi embora bem no pico da adolescência, né? exato, né? Embora fosse sempre católico, assim, estivesse sempre ligado à igreja, não era uma coisa que eu pensava. Eu não fui coroinha, né? Não era Uhum. coroinha, né? Eu sempre tava ligado à música, então eu tava mais na música do que no coroinha. Então, assim, e eu, assim, como eu falei, né? Namorei, vivi outras coisas e tal, então, assim, não pensava nisso, né? Não era uma coisa que as pessoas me olhavam quando eu era criança, vai ser padre. Ninguém falava isso pra mim. O senhor sempre teve espírito de liderança? Desde sempre? Não sei. Acho que sim, um pouquinho. O senhor considera Mas nem, assim? mas nem sempre, assim. Algumas vezes sim, outras vezes não. Depende Você do acha que trabalho. demorou pra reconhecer Eu esse. acho que a questão não foi nem tanto o espírito de liderança, foi a vocação em si. Uhum. Não era uma coisa que passava pela minha cabeça como padre, se ser padre, né? Então, sobretudo porque eu estava muito certo do que eu queria ser. Eu ia trabalhar, eu ia ser músico e ok, né? Foi E algo que foi acontecendo, mesmo quando o senhor foi ver. E aí, assim, por que eu fiquei relutando? Porque era uma coisa diferente, assim, não tinha passado pela minha cabeça. Mas, assim, como eu falei, Deus ele foi usando dos meios para me seduzir, assim, de modo assim, tranquilo, né? Uma coisa que foi muito importante para mim foi quando eu comecei a conhecer a vida dos santos da Igreja Católica, né? Eu comecei a ler a vida deles, ler livros, enfim. E eu comecei a ver aqueles homens, assim, que eram pessoas normais como nós,
mas que quando encontraram Jesus Cristo, eles fizeram de Jesus, da pessoa de Jesus Cristo o ideal da sua vida, entregaram a vida para eles, né? Então, quando eu li, por exemplo, a vida de um Padre Pio, a vida de Santa Teresa, que eram homens assim que amaram muito a Deus, aquilo ali me interpelou, aquilo ali ficou, eu falei, caramba, eu nem posso ser assim também, né? Acho que talvez. Então, eu comecei a querer viver como eles, né? Então, antes de querer ser padre, eu queria viver como os santos, né? Eu queria me entregar a vida para Deus como os santos. Depois eu falei, será que não é o sacerdote? E aí Deus foi me convencendo, né? Padre, qual foi assim o evento assim que mais foi especial, assim, que mexeu com o senhor? Sobre a vocação, Sim. eu acho que não teve um evento específico, né? Eu acho que foram é como se fosse uma sucessão de eventos não tão absurdos, né? Coisas normais, corriqueiras, né? Por exemplo, teve um sacerdote em específico que me chamou a atenção, né? Que me chamou a atenção assim, com o modo como ele pregava, o modo como que ele vivia, como ele celebrava a missa, o amor que ele tinha com a Eucaristia no altar, etc. Aquilo ali foi me cativando assim, né, para o sacerdócio. E, assim, o que eu falei, ler a vida dos santos, isso foi impactante para mim, né? Ter contato com a vida deles. Eu falei, caramba, esses homens fizeram coisas muito impressionantes por causa de Cristo, né? Então, isso me impactou. E, assim, e a própria vida espiritual, assim, eu acho que um fator decisivo para eu descobrir a minha vocação foi quando eu comecei a ter uma vida espiritual mais intensa, né? Comecei a rezar mais, comecei a ir à missa todo dia. Então, assim, a minha intimidade com Deus foi aumentando, né? A minha intimidade com Deus foi... E eu fui começando a desejar aquilo ali. Então, aquilo ali foi uma isca de Jesus, assim, para mim, né? Então, acho que esses... E, é claro, aí foi acontecendo uma coisinha ou outra ali, que eu fui vendo, caramba, será que não é um sinal? Mas eu considero que esses sejam os principais, né? E falando assim sobre a religião, a gente pensa na fé, né? Que é acreditar até mesmo nas coisas que na nossa lógica humana não se fazem possíveis, né? O senhor já presenciou algum momento de algo que parecia ser impossível de acontecer, acontecendo através dessa fé, dessa religião? Sendo sacerdote ou não? Tá falando com a minha vida ou de outras pessoas, assim? Pode ser o que o senhor quiser. Olha, assim, uma coisa com a minha vida, assim, eu presenciar coisas, já presenciei também, mas assim, se a gente pensar numa questão objetiva, a gente lida com isso muitas vezes, né? Lida com isso o tempo inteiro, né? A própria vida dos santos, os relatos, por exemplo, você tem, por exemplo, um santo que me chamou muito a atenção nessa época, foi o santo Padre Pio, né? Foi o Padre Pio. Não sei se vocês já ouviram falar. O Não. Padre Pio, ele foi um santo italiano e ele é um santo da história recente da igreja, porque ele morreu em 1968. Em relação à Igreja Católica, isso é ontem, né? Meu pai já era vivo, meu pai já era vivo em 68, né? Uhum. Então, e assim, é um santo que tem fotos, tem vídeo, né? Então, Sim. e assim, o Padre Pio, por exemplo, assim, é uma pessoa extraordinária, assim, porque a gente olha para a vida dele, parece que Deus ele colocou ele no século XX de propósito. Porque, por exemplo, o Padre Pio ele tem uns milagres impressionantes. Padre Pio teve os estigmas de Cristo. O que são isso? Ele teve no corpo dele as marcas da paixão de Cristo. E assim, e aquilo é impressionante por quê? Porque, como é um santo da época moderna, o que tem milhares de médicos investigando aquilo ali, né? Tem milhares de relatos científicos investigando aquilo ali, e todos os relatos científicos não dão conta de explicar aquilo ali, né? Então, assim, por exemplo, tem isso. E assim, eu já tive contato com esses relatos científicos. Tem um livro, né, chamado Padre Pio sob investigação. Ali estão todos os relatos dos médicos. Então, isso é uma coisa impressionante. E ele, assim, tem milagres absurdos, né? Por exemplo, ele fez uma vez uma menina, ele tem muitos milagres, né? Uma menina que passou a enxergar numa missa com ele, a menina não tinha pupila. A menina nasceu cega, não tinha pupila, não tinha como enxergar. Né? O nome dela é Gemma Pellegrini, o nome dela. E ela foi à missa do Padre Pio, e o Padre Pio chamou ela pelo nome, ela começou a enxergar. E aí você tem foto dela, a menina sem pupila, você tem foto, assim, você não vê a pupila no olho dela, mas a menina está enxergando. E os médicos relatam, isso aqui é impossível. Tá lá, tá enxergando. Enfim, outras coisas, assim, outras coisas absurdas. Tem relatos da Segunda Guerra Mundial, né? Relatos de soldados que não eram católicos, que sobrevoavam a Itália, enquanto Padre Pio estava vivo na Segunda Guerra Mundial. Na guerra acabou em 45, ele estava vivo. E os soldados sobrevoando a Primeira Guerra Mundial, de repente, eles iam bombardear um lugar da Itália, e de repente eles viam um frade no céu. Olhavam e viram um frade no céu, como se estivesse falando assim, não bombardeie aqui. E eles tomaram susto, virava a rota e não bombardearam o lugar. Mas eu não conhecia aquele frade, eu não conhecia aquele padre, nunca tinham ouvido na vida. De repente semanas depois viram no jornal um frade que estava famoso, aqui vira foto. Esse padre apareceu para mim no avião. Foram lá,
foram até lá e viram, era o Padre Pio que tinha aparecido para ele. Então, assim, você vê assim, coisas, relatos assim, absurdos. Então, assim, a gente vê que Deus ele vai dando esses sinais assim, milagrosos para, de algum modo, confirmar um pouco aquela fé, né? A fé que ele mesmo revelou. Então, assim, o Padre Pio poderia passar horas aqui contando casos da vida dele. Mas, assim, a gente vê isso o tempo inteiro, né? A Igreja Católica, para canonizar alguém, para tornar alguém santo, né? A gente vê vários santos, né? Santa Teresa, São Padre Pio, Santo Francisco, todos os santos que a gente conhece. Como é que funciona na prática para a Igreja isso? A Igreja, por exemplo, João Paulo II, vocês devem lembrar, né? Não sei se vocês são um pouco mais novos do que eu, Sim, mas, sim, eu já mas João ouvi Paulo falar. II morreu há pouco tempo, 2005, João Paulo II, ele já é santo, é canonizado, São João Paulo II, foi Papa da Igreja. Como é que a Igreja chega nesse ponto? Desculpa, pai. Sim. Era até sobre isso mesmo que eu ia perguntar para Sim. o senhor. Assim, a importância da devoção aos santos católicos, sim. assim, como funciona esse culto? Sim, sim. Qual é a importância Sim, sim. mesmo desses santos Veja, católicos? como eu falava, os santos eles são pessoas normais, como nós, como eu e como você, né? Não criaturas, não são Deus, não são semideuses, não são nada disso. Sim. São criaturas normais, né? Então, mas são pessoas que a igreja faz quando canoniza um santo, quando diz que aquela pessoa é um santo, né? A igreja não canoniza ninguém em vida, começa por aí, né? Ninguém que está vivo, a igreja vai dizer que é santo, mas tem que esperar morrer, né? Até o final da vida pode não ser santo, né? E aí, então assim, aquela pessoa, ela viveu uma vida de total entrega a Cristo e entrega às pessoas. Então, por exemplo, estava falando de João Paulo II. João Paulo II morreu. As pessoas falavam assim, esse Papa foi um santo, esse Papa foi um grande homem. Então, como é que a igreja investiga para dizer? A igreja é muito criteriosa para dizer que uma pessoa é santa. Já ouviram aquele termo advogado do diabo? Já ouviram? Sabe que isso é da igreja católica. O que acontece? A pessoa, aí vai lá, a pessoa morreu. A pessoa morreu e aí a pessoa morreu com forma de santidade. Então vamos abrir o processo de beatificação, vamos abrir o processo daquela pessoa se tornar santa. A igreja tá, pode abrir. Aí abre o processo, começa a investigar a vida da pessoa. A igreja então faz de tudo para provar que aquela pessoa não é santa. Para dizer o seguinte, se não tiver como não provar, de fato ela é santa. Então como é que são os processos? Então a pessoa abrir o processo de beatificação, aquela pessoa se torna automaticamente chamada servo de Deus. Então, sei lá, servo de Deus fulano de tal. Então aí a igreja investiga a vida dela, se ela escreveu, vai ler tudo que ela escreveu. Vai investigar todo mundo que conviveu com ela, vai investigar todo mundo que ouviu falar dela, etc. De bem ou de mal. Ouve todo mundo. Se realmente comprovar que ela é santa, aí ela se torna venerável. A igreja vai dizer que ela tem virtudes heróicas, ou seja, ela viveu as virtudes da fé, da esperança, da caridade, do amor, das pessoas, mas de modo heróico, assim, de modo absurdo. Né? E aí, bom, depois disso, não está tudo terminado ainda. Tem que esperar vir um milagre. A igreja espera acontecer um milagre, ou seja, as pessoas começam a pedir que Deus intervenha em alguma situação por intercessão daquela pessoa, porque no fundo, o que é um santo? É alguém que está diante de Deus. É alguém que conseguiu a vida eterna. Então, se essa pessoa está diante de Deus, a gente pode pedir a intercessão dela para que ela rogue por nós a Deus. E se Deus fizer um milagre, é porque realmente ele está no céu. Então, todos esses santos que foram canonizados porque aconteceu um milagre. Então, por exemplo, uma das últimas santas famosas a ser canonizadas aí foi a Santa Dulce dos Pobres, foi brasileira, né? Teve muitos milagres foram no Brasil, pessoas no Brasil. Agora eu não lembro específico qual era o milagre, mas assim, foram milagres de pessoas que rezaram aqui no Brasil. Então, assim, para dizer o seguinte, respondendo a sua pergunta em relação à questão de milagres, etc., todos esses santos canonizados a igreja reconhece só depois de um milagre, comprovado, mas comprovado mesmo, assim, com médico, com pessoas investigando, etc., para provar que é milagre. E uma vez canonizada essa pessoa, ela se torna duas coisas. Primeiro, se torna um exemplo para nós, a vida dela se torna um exemplo para nós, o santo é isso, alguém que é um exemplo. E a segunda coisa, o intercessor. A igreja está dizendo que aquela pessoa é santa, está dizendo que está no céu. Então pode rezar por nós, pode pedir a Deus por nós. Entendi. Queria fazer uma pergunta um pouco mais trazendo para detalhes de dentro da religião. Sim. A gente sabe que as diversas religiões têm os seus procedimentos ritualísticos e tudo mais. E a gente queria saber da Igreja Católica, para a pessoa que quer renascer, se encontrar no divino, quais são os procedimentos que envolvem esse renascimento? Primeiro de tudo é sempre o batismo, né? Batismo católico, né? Que a maioria das pessoas são batizadas quando crianças, né? Quando nascem, né? Sim. A Igreja Católica sempre teve essa prática de batizar crianças e até hoje continua e sempre incentiva que os pais não demorem batizar os seus filhos, né? Por quê? Porque a gente crê que o batismo, Jesus disse em Marcos capítulo 16, Jesus disse assim, quem crê e foi batizado será salvo, né? Então a gente crê que o batismo ele é necessário para a salvação, porque o que acontece? Cristo salvou todos nós na cruz, né?
objetivamente ele salvou todos os seres humanos na cruz. Mas como é que aquela salvação chega na minha vida pessoal e na tua vida pessoal? Através do batismo, através desse sacramento. Então, o batismo, a igreja fala que é a porta de entrada da vida espiritual, né? Então, a gente recebe o perdão dos pecados no batismo e recebe também a possibilidade de chegar ao céu no batismo. Recebe o organismo espiritual através do qual Deus vem morar em nós. Então, a primeira coisa é o batismo. Mas se a pessoa não tivesse sido batizada como criança, pode ser batizada depois como adulto, problema nenhum, né? E o batismo, de fato, é a porta de entrada. Você não recebe nenhuma outra coisa sem o batismo, né? Não pode confessar, não pode comungar, né? É realmente o primeiro passo ali Exatamente. no Primeiro sagrado, passo. né? Exatamente. E após o batismo, tem outros procedimentos que a Sim, pessoa... se a pessoa for batizada quando criança, né, bebezinho, né, for batizada, por isso que a gente fala que a criança quando é batizada, quando bebê, ela é batizada na fé dos pais e dos padrinhos, né? Ela não pode responder por ela mesma, vai batizada na fé dos pais. Então, quando a criancinha vai ser batizada, os padrinhos, inclusive, eles renovam a sua fé, né, professam a sua fé. Você crê em Deus Pai? Creio. Você crê em Jesus Cristo? Creio. Não sei o quê. Ok. Então, só que ela vai crescer, essa criança já é batizada, já recebeu a graça, mas ela vai crescer, então ela tem que crescer na fé também. Ajuda dos pais, ajuda dos padrinhos. Então, quando ela tiver ali mais ou menos, depois da idade da razão, ali, né, de 6, 7 anos, ela já tem a possibilidade de entrar na catequese e fazer a primeira comunhão, que vai receber pela primeira vez a Eucaristia, né, que para nós é o Cristo vivo, né, através do alimento das espécies eucarísticas. E isso tem uma lógica até muito parecida com a nossa lógica biológica, né, porque a gente também é assim, a gente nasce, recebe a vida biológica, mas se a gente não se alimentar, a nossa vida biológica vai se perder, né? A gente vai morrer, né? Então é uma coisa na vida espiritual. A gente recebe a vida da graça, vida espiritual no batismo, e na medida que a gente vai crescendo, a gente precisa alimentar essa fé, essa vida espiritual. E aí isso se dá através da Eucaristia. A criança recebe a primeira comunhão, né? Pode receber quando criança ainda. Depois, à medida que vai crescendo, vai se tornando adolescente, né? E mais ou menos ali na fase da adolescência, ela pode receber o último sacramento da iniciação cristã, que é o sacramento da crisma, que é o sacramento que a gente chama da maturidade cristã, né? Quando a criança, a pessoa, né, o adolescente, o jovem, já pode responder por si só. Então ela vai dizer que quer receber a confirmação do seu batismo, a confirmação da sua fé, e vai receber o sacramento da maturidade para ser um cristão totalmente formado, digamos assim, né? A gente fala que a iniciação cristã contém 3 sacramentos: o batismo, a Eucaristia e a Crisma. Sem um desses sacramentos, a nossa iniciação cristã não está completa. Ela só está completa quando a gente faz esses 3 sacramentos. Então, basicamente, os procedimentos pós-batismo, eles são como uma renovação ou reafirmação da fé. Sempre são uma renovação da fé, sempre prevê a renovação da fé. Até, por exemplo, quando a criança vai fazer a sua primeira comunhão, ela faz a renovação da sua fé, do credo, né? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso? Creio, não sei o que, creio. Na Crisma é exatamente a mesma coisa. Então é isso, importante. Padre, eu tenho uma dúvida. Sim. Agora não é nada sobre esses procedimentos. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre a quaresma. Olha Assim, qual é a importância, do que se trata a quaresma? Você Tá pode bom, explicar? claro que eu posso. A quaresma é um tempo importante, é um tempo muito intenso na igreja. Ela começa na quarta-feira de cinzas, né? E se estende até a Semana Santa, porque a quaresma é um tempo de 40 dias preparando a nossa vida espiritual para o tempo da Páscoa, né? Para o dia da Páscoa. A Páscoa é a festa mais importante do cristianismo, porque a Páscoa a gente comemora a morte e a ressurreição de Cristo, né? Que é o momento ápice da vida de Jesus e o momento em que ele salva toda a humanidade. Então a igreja sempre guardou com muito carinho essa data, né? Sempre é como se a vida toda da igreja gravitasse em torno da Páscoa, né? Então assim, para a gente viver bem a Páscoa, para a gente viver bem esse momento, a gente se prepara com 40 dias de oração e penitência. Então a quaresma, ela nasceu para ser esse tempo de preparação. Então, por exemplo, você faz numa liturgia católica, no tempo da quaresma, a igreja está vestida de roxo, né? Porque simboliza a penitência, simboliza a preparação, etc. Começa com a quarta-feira de cinzas, colocando aquelas cinzas na nossa cabeça. Sim. E o padre diz assim: lembra-te de que és pó e ao pó há de retornar, etc. Convertei-vos e crede no evangelho. Para dizer assim, para lembrar da nossa finitude, da finitude da nossa vida. A nossa vida vai acabar. E um dia nós vamos prestar contas a Deus. Então, assim, a gente se preocupar com aquilo que realmente importa. Então, a quaresma é o tempo de 40 dias fazendo penitência, né? Se abstendo assim daquilo que é superficial, para nos voltarmos para o que é essencial, né? Para a vida espiritual, para Deus. Porque na nossa vida a gente pode se distrair com muitas coisas. Sim. E pode perder o foco muitas vezes. Isso pode acontecer com qualquer um de nós. E acontece. Então, a igreja, ela separa esse tempo, sobretudo da quaresma, para que a gente tenha essa vida espiritual mais intensa. E qual é a lógica do jejum? Qual é a lógica da penitência? Você se abster de coisas lícitas, normais, né?
sei lá, por exemplo, na quarta-feira de cinzas é dia de jejum obrigatório para nós. Jejum e abstinência de carne, são duas coisas diferentes. A gente não come carne na quarta-feira de cinzas e nem na sexta-feira santa, são 2 dias obrigatórios. Sim. Não come carne e, ao mesmo tempo, faz um jejum, né? O jejum pode ser de várias maneiras, né? Mas o jejum mais famoso, assim, mais tranquilo, é aquele que a gente não faz uma refeição completa, né? Faz só uma refeição completa, perdão. E aí, sei lá, você almoça normalmente, um almoço simples, você almoça, mas você toma um café pequenininho e uma janta pequenininha, um jejum. Né? Para que é isso aí? Né? Para você sentir dor? Não é para você sentir dor, mas é para que você, assim, faça um exercício corporal sabendo que, assim, existem coisas supérfluas na vida que vão passar e você tem que ficar com o essencial, que é Deus, né? Tudo vai passar nessa vida. Tudo, tudo, tudo. Mesmo para qualquer tipo de pessoa, para pobre, para rico, para quem mora aqui, que mora ali, para velho, todo mundo vai passar e vai ficar Deus, né? Então, assim, a igreja separa esse tempo para que a gente se preocupe, volte o nosso coração para se preocupar com aquilo que realmente importa, que é o que vai acontecer quando a gente morrer, né? Vai tudo ficar. Então, o período da quaresma é como se fosse um momento de prova da nossa disciplina, assim por dizer. É uma prova da nossa disciplina, mas com o objetivo não de só se disciplinar como meio, como um fim último, né? A nossa disciplina, ela visa unir o nosso coração a Deus. Porque o que acontece? A fé católica, ela diz o seguinte: nós recebemos o perdão dos pecados, o nosso batismo, recebeu o perdão do pecado original, nós nascemos com o pecado original. A gente recebe o perdão do pecado original no batismo. Só que o pecado original, que é o pecado de Adão e Eva, não sei se estão acostumados com essa linguagem, o pecado de Adão e Eva, né? Eles bagunçaram com o ser humano, a gente disse isso. Sei lá, São Paulo tem uma frase bonita na Carta aos Romanos que ele diz assim, quer dizer, bonita, né? Ela é sincera, mas bonita eu não sei. Que ele diz assim: eu não faço o bem que quero, eu faço o mal que eu não quero. Essa frase desconcerta a gente. E se a gente olhar, todos nós vivemos um pouco essa experiência em algum momento da vida. Você quer agir de uma forma, você não consegue. Você quer ser mais paciente, mas não consegue. Tem a raiva, fica irado, fica impaciente. Você quer ser bom com a pessoa, mas de repente a pessoa te irrita. Às vezes você não faz o bem que você quer, você faz o mal que você não quer. O que é isso? Isso é uma desordem dentro de nós, né? Essa desordem foi promovida pelo pecado original. Embora ele foi apagado com o batismo, essa desordem fica dentro de nós. E a nossa vida, ela deve ser de algum modo para consertar isso aqui. Quem conserta isso? Deus conserta isso. Deus conserta isso com a nossa adesão, assim, com a nossa. A gente vai junto com ele, né? Ele vai agir, mas a gente tem que colaborar, com a nossa colaboração. Essa é a palavra que eu queria. Com a nossa colaboração. Então, os santos da Igreja Católica são homens que conseguiram vencer isso. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui muito superficial. Tem um santo chamado São Francisco de Sales. Já ouviram falar? Já viram? Olha que legal. Ele não é tão famoso assim, para quem não conhece, mas enfim, que bom. São Francisco de Sales, hoje ele é conhecido como o santo da mansidão. O homem foi muito manso, muito doce, né? Mas ele tinha um temperamento muito colérico. Ele era de temperamento colérico, assim, ele tinha raiva muito fácil das pessoas. Então, por exemplo, São Francisco de Sales, ele tinha uma mesa, assim, tipo essa, assim, que ele atendia as pessoas. Ele era bispo, ele tinha atendido as pessoas. Mas como ele tinha esse temperamento muito colérico, mas ao mesmo tempo ele tinha que dominar isso por amor a Jesus, por amor a Cristo, por amor às pessoas. Quando ele morreu, depois que arrumaram as coisas dele, viram que na mesa dele embaixo, uma mesa de madeira assim, tinha um monte de marca de unha. Por quê? Porque às vezes ele ficava tão irado, para não descontar nas pessoas, para não ser irado com as pessoas, para não ser impaciente com as pessoas, ele arranhava a mesa assim, com a unha. Então achava a mesa dele toda cheia de marca de unha. Porque era o modo dele domar aquilo ali, né? Então era o modo dele se disciplinar. Mas não é para ser como se fosse um estoico, né, que não quer sentir nada. Mas ele vai se disciplinar para amar os irmãos, para amar a Cristo e para amar as pessoas. É isso, o objetivo da quaresma é isso. A gente disciplinar as nossas más tendências para que a gente possa ser melhor para Deus e para os irmãos. É para isso. É isso. Agora a gente vai partir para umas dinâmicas, tá? As dinâmicas, padre. É como se fossem umas brincadeiras. Tá bom. A gente vai partir para a primeira dinâmica, que é o bate e volta. A gente vai falar uma palavra e o senhor vai falar a primeira coisa que vier na sua cabeça. Tá bom, vamos lá. Bem rápido, bem objetivo. A intenção não é delongar o assunto, mas é só o que representa para você bem rapidamente, bem brevemente. Exato. Beleza? Então, vamos lá. Amor. Jesus. Força. Nossa Senhora. Religião. O Papa. Pureza. Nossa Senhora. Santos. Santa Teresa. Deus. Mais de um? Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Um sentimento. Um sentimento?
Fidelidade. Breno, Padre. bom, Bom, tá. Tem uma outra dinâmica que a gente pensou, né, conversando, sobre as práticas da Igreja Católica. E aí a gente quer que você ou fale um pouco sobre, ou dependendo até cantar, vamos ver aqui, né? E aí, vamos lá, vamos começar. uma reza. Falar sobre uma oração? Sim, Se você uma quiser reza. rezar, pode rezar. Não, eu posso falar. Uma oração. A oração, pode falar com mais palavras, né? Pode, pode. A oração mais importante para a Igreja Católica é a Santa Missa, né? Ela é a mais importante de todas, porque a gente crê que a missa, ela é a atualização espiritualmente, né, daquelas graças que Jesus concedeu no Calvário, né, no Monte Calvário, onde ele morreu. Ali onde ele morreu, ele salvou toda a humanidade, mas aquilo ali foi um grande sacrifício que ele ofereceu a Deus, um grande sacrifício de louvor, porque, veja, Jesus se fez homem, né? Jesus é Deus, sempre foi Deus, mas a partir de um momento, a gente está chegando no Natal, essa é a festa do Natal, né? Natal é isso. Deus que estava no céu decidiu se fazer homem também, Deus e homem ao mesmo tempo. Então, só que ele, quanto homem, também naquela cruz ele ofereceu um sacrifício de louvor que Deus nunca tinha recebido na vida, perfeito por algum homem. Então foi um sacrifício perfeito. E aí ele, instituindo a sua igreja, instituindo os sacerdotes, deu poder para que eles continuassem, a igreja continuasse esse sacrifício de louvor até o fim dos tempos. Então a missa é isso, é o louvor perene de Cristo. Então quando a gente celebra a missa, é como se o Pai estivesse ouvindo na voz do sacerdote a voz do seu Filho, a voz de Cristo. Estivesse ouvindo naquela missa a voz de Cristo. Então aquilo ali dá muitas glórias a Deus, né? E ao mesmo tempo que dá muitas graças para nós. Então a missa é a oração mais importante da igreja. Mas eu queria só falar mais uma outra brevemente, que é a oração do terço, né? A oração do Santo Terço é uma oração que não é uma oração litúrgica, não é uma oração assim, que pertence a rito, não é um rito, uma oração devocional, é uma oração simples, que também é muito cara para a igreja, assim, muitos papas recomendaram, e sobretudo a Virgem Maria em várias aparições, né? A aparição mais famosa de Nossa Senhora é a aparição de Fátima, que ela apareceu em Portugal em 1917, né? Certamente já ouviram falar da Nossa Senhora de Fátima, né? Sim. Então, ela disse, né? Rezem o terço todos os dias. Então a gente tem muito em consideração a oração do terço. Legal. Uma devoção. Uma devoção. A devoção mais importante de toda a igreja é a Virgem Maria, Nossa Senhora. É a mãe de Jesus Cristo, né? Jesus, sendo Deus, poderia ter vindo a essa terra de qualquer modo que ele quisesse. Precisava de ninguém, nada. Mas ele quis que ele viesse através de uma mulher. Foi vontade de Deus. Ninguém pode negar isso. Ninguém pode negar isso. Porque ele é todo poderoso. Ele poderia fazer o que ele quisesse, mas ele quis vir através de uma mulher. Agora vejam, se ele que é santo, que é puro, que é perfeito, decidiu se embrenhar no seio de uma mulher, agora vocês imaginem que ele veio para tirar o pecado do mundo, João Batista dizia isso, né? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora você imagina que ele que veio para tirar o pecado do mundo, vocês acham que ele iria entrar num seio pecador? Entrar num ventre impuro? Ele que é o puro? Jamais, jamais. Então a Virgem Maria, a gente comemora o dia da Imaculada Conceição, está próximo, dia 8 de dezembro. Por quê? Porque ela foi concebida sem pecado justamente porque ela foi pensada por Deus para ser a mãe do Cristo. Então ela é concebida, ela é criatura, ela não é deusa. É criatura, ela foi criada por Deus, mas ela foi criada por Deus sem pecado, toda santa, para abarcar a presença de Cristo. É igual aquela arca, né, do Antigo Testamento, né? Aquela arca, a arca da aliança, né, que era sagrada. Né? A arca da aliança era sagrada porque tinha ali a vara de Moisés, o maná, etc. Mas a Virgem Maria é a nova arca e muito mais sagrada do que a antiga, porque ela não carrega dentro dela uma coisa que simboliza Deus, mas ela carrega o próprio Deus. Então, ela é mãe de Cristo, mas Jesus morrendo na cruz falou assim para a igreja, né? Falou assim para São João: eis a tua mãe. Então agora ela é nossa mãe também. Então a igreja tem muita devoção à Nossa Senhora, tem muito amor à Nossa Senhora. Eu me arrepiei com o É, que e você ela- falou. Foi muito Também. bonito. Um louvor. Um louvor, Se quiser cantar, pode cantar. não, um louvor, tem tantos, mas é, eu acho assim, um dos louvores mais bonitos são aqueles que a própria igreja traz como oficial para sua liturgia, né? Por exemplo, hoje especificamente, está celebrando o primeiro domingo do Advento, que é um tempo de preparação para o Natal, né? Quando for ao ar já não vai ser mais o primeiro domingo do Advento, mas hoje é o dia do Advento. A gente, preparando para o Natal, a gente não canta, por exemplo, na missa, o Glória. O Glória é um hino de louvor. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por ele amados, etc. Esse hino, ele teve origem no dia do Natal. Né? Se vocês lembrarem
né, da liturgia do Evangelho de São Lucas, quando Jesus nasceu naquela noite em Belém, né, Jesus nasceu naquela gruta, vocês sabem mais ou menos a história, como é que funciona, Sim. né? Jesus nasceu naquela gruta em Belém, com Nossa Senhora, com São José ali, não tinha ninguém. Tinha os animais, nem em volta. Mas naquela noite apareceram alguns anjos para alguns pastores ali perto de Belém, né? E essa passagem é lindíssima, eu acho muito linda, eu acho muito bonita. Porque os pastores estavam ali, na noite, sozinhos, de repente aparecem uns anjos, assim. É óbvio que eles ficaram morrendo de medo, eu também ficaria. Imagina só, você Morrendo de vê medo, um anjo assim, vários anjos assim, cheios de luzes. E eles falam, não tenham medo, eu vos anuncio uma grande alegria. Hoje na cidade de Belém nasceu para vós o Salvador. E aí os anjos, depois que falaram isso, eles cantaram. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por ele amados. Cantaram. Então a igreja, depois que começou a celebrar o Natal, escreveu um hino com base nesse texto dos anjos, né? Glória a Deus nas alturas. Então assim, à medida que a gente canta isso na missa, isso acho que é um louvor belíssimo, assim. Então a gente usa esse hino em toda missa solene para glorificar de fato o nome de Deus. Então acho que esse é o hino por excelência de louvor. Né? Legal. É um dia importante para o católico. Um dia importante para o católico. São vários, mas eu diria a Páscoa, né? Páscoa. A Páscoa é o dia mais importante de todos. Um procedimento essencial para o fiel católico. O batismo. Sem o batismo não tem salvação. Um trecho bíblico. Um trecho bíblico. Olha, são tantos. Sua escolha. Eu já falei vários aqui, né? Já falei vários. Falei de Mateus 16, né? Sobre esta pedra de ficar em minha igreja. Esse texto é importante para a igreja católica. Mas, sei lá, se eu fosse falar para minha vida pessoal, eu escolhi um lema para minha ordenação sacerdotal, que é um trecho de um salmo. Salmo 26, versículo 8, que diz assim: Senhor, é vossa face que eu procuro. Esse foi o lema da minha ordenação sacerdotal. Foi o lema para o meu sacerdócio. É uma frase que me tocou desde sempre e eu trago para minha vida. Eu repito muitas vezes para Deus: Senhor, é a vossa face que eu procuro. Por que eu gosto desse versículo? Porque eu acho que, no fundo, isso revela o coração de todos nós. Todos nós queremos ser felizes. Todos, sem exceção. Todos os seres humanos querem ser felizes. Só que a gente nem sempre encontra a felicidade, né? Tem gente que não encontra a felicidade, isso é uma tristeza. Mas só que quando a gente encontra a presença de Deus, a gente percebe que só Deus é capaz de saciar o coração do ser humano. Só Deus. Então essa prece, Senhor, é a vossa face que eu procuro, no fundo é a prece de todos nós, mesmo que a gente não saiba. A gente está o tempo todo buscando a face de Deus. A gente está o tempo inteiro procurando a face do Senhor para contemplar e para amar. Então eu acho que esse versículo revela um pouco do nosso coração. Legal. Agora vamos para uma outra dinâmica que traz um pouco assuntos talvez polêmicos ou mitos. E aí você só vai responder se é verdade ou mentira. Somente. Será que eu Sem delongar no assunto, só verdade ou mentira. posso justificar a resposta? No Aí, final calma, pode. vamos lá. Ah, no final eu vou poder? Vamos No com final pode, calma. né, Gabriel? Vamos com calma, vamos por partes. Vai, eu vou ler aqui. Primeiro. Os católicos acreditam no equilíbrio entre o sagrado e as práticas mundanas, desde que essas práticas não comprometam sua integridade espiritual e seu relacionamento com o sagrado divino. Verdade ou mentira? Bom, verdade, depende do que se entende por práticas mundanas, mas é verdade. Vamos lá. Segunda. Um fiel católico só pode comungar após a confissão de seus pecados. Se for batizado. Sim, se não forem batizado, tem que ser batizado. Vamos lá. Os católicos adoram imagens. Não, mentira. Mentira. Qualquer pessoa pode apadrinhar alguém em um batismo. Qualquer pessoa, se tiver a iniciação cristã completa. Vamos lá. Agora sim, agora o senhor pode... Você quer escolher um desses temas para poder falar sobre? Só um deles. Só um? Só um. Vocês querem escolher? Que tal o primeiro? As práticas mundanas, né? Ok. O que a gente quis dizer com isso é que tem muita aquela polêmica, né? Do católico poder socializar, beber uma cervejinha, entendeu? A gente queria que você falasse sobre isso, Ok. sobre essa relação Ok, com... sim. Então, a gente pode entender práticas mundanas de muitos modos, né? Práticas mundanas, se a gente for entender o pé da letra, são práticas do mundo. Então, práticas do mundo, todos nós estamos no mundo, né? Então, a gente não tem como não ter práticas do mundo, né? Por exemplo, eu vim de Uber para cá, né? É a prática do mundo. Não tem como. Mas, assim, problema nenhum. Assim, a gente, por exemplo, ter uma vida social, né? Ter
amizade com as pessoas, sair, enfim, se confraternizar, sem problema nenhum. A única coisa que a gente não pode fazer é pecar, né? Cair no pecado. Então, por exemplo, usando esse exemplo aí que você deu aí da cerveja, né? A pessoa que quiser beber cerveja, não tem problema nenhum, pode beber cerveja, né? É, tem até fotos do Papa Bento XVI bebendo cerveja. Ele era alemão, né? Ele era alemão, então ele bebia cerveja na caneca, né? Então, Ai. várias fotos dele bebendo cerveja na caneca. Problema nenhum. Esse problema é você ficar embriagado, você perder o controle. Claro, isso é um pecado, né? Isso é um pecado grave. Aí você perde o seu controle e começa a fazer um monte de... Não, isso não convém, né? Então, assim, você pode sair, vai para uma festa? Pode ir para uma festa, mas, assim, para que tipo de ambiente você vai? Aquilo ali vai fazer bem para você, vai fazer bem para tua alma, né? Aí você vai para um ambiente que vai ter um monte de pecado, vai ter um lugar que... Não, aí não convém, né? Mas, assim, não existe regras para isso. Assim, a regra é a regra do discernimento, né? Convém para mim? Porque, veja só, tem um santo na Igreja Católica chamado Santo Inácio de Loyola. Já ouviram falar? Não. Mas certamente já ouviram falar da obra deles, os jesuítas. Santo Inácio de Loyola foi o fundador dos jesuítas. Ele tem uma máxima que é muito interessante. Ele fala assim, ele chama de princípio e fundamento. Qual é o princípio e fundamento de todos nós? Nós fomos criados para amar, adorar e servir a Deus. Então, assim, o que é bom e o que não é bom para mim? O que é bom para mim? Aquilo que vai me ajudar a cumprir o objetivo para o qual fui criado. Eu fui criado para amar a Deus, para servir a Deus, para obedecer a Deus. Aquilo que eu vou fazer vai me ajudar a fazer isso? Ou vai ser indiferente a isso? Não, tudo bem, problema nenhum. Mas aquilo não vai me ajudar, vai ser contra isso, então eu devo evitar. Então, assim, a regra do discernimento moral é esse, né? E é claro, os mandamentos da igreja, né? Enfim, todos os mandamentos da igreja, você não vou. Enfim, amar a Deus sobre todas as coisas, guardar domingo de festa, né? Enfim, todos esses mandamentos, né? Não pegar contra a castidade, não matar, não roubar, não dar falso testemunho, todos esses mandamentos são regras para nós, né? O que foge disso, a gente vai discernir as coisas com base nisso aí, mas não tem problema nenhum, essas práticas mundanas, né? Antes da gente partir para essa parte final, que a gente já está chegando à nossa finalização, eu queria trazer duas perguntas, dois assuntos, né? O primeiro é uma pergunta. Qual a sua visão sobre a diversidade religiosa? O que o senhor pensa a respeito das outras religiões? Pode Sim. falar. A diversidade religiosa é o pão nosso de cada dia no mundo atual, né? A gente vive num mundo de muitas religiões, né? Assim, não tem como a gente fechar os olhos para isso, nem combater isso, assim, no sentido de que isso não vai existir nunca mais a princípio, porque é uma coisa que tá aí, né? A gente tá aí. E assim, eu acho que a gente tem que saber conviver entre nós, né? Tem que saber conviver com as pessoas que professam a nossa fé, a outra fé, perdão. É claro que isso não significa que que eu preciso ceder a minha fé, né? Que eu preciso deixar de lado a minha fé em prol de uma pseudo caridade com o outro, né? Não é falta de caridade eu professar minha fé integral, embora você não concorde. Não é falta de caridade, né? É a minha fé e eu creio que essa é a minha fé. No fundo, todo mundo crê que a sua fé é verdadeira, né? Porque senão não estaria ali, né? Então, assim, eu creio firmemente que a minha fé é verdadeira, né? Mas isso não significa que eu estou indo contra os evangélicos, as pessoas evangélicas, os umbandistas. Não estou indo contra ninguém. Eu professo a minha fé e eu creio que esse é o caminho de salvação. Mas eu vou respeitar os outros irmãos, eu vou respeitar as outras pessoas, né? E eu vou, na medida do possível, dialogar para que eles possam também compreender a minha fé, para que eles possam também saber o que eu creio, mas eu não vou negar a minha fé, eu não vou mutilar a minha fé por causa das pessoas. Sim. Eu não vou cortar um pedaço da minha fé para tentar agradar o outro, porque isso não é caridade. Sim. Isso é sei lá o que é isso, né? Mas isso não diz respeito a trato humano, não é trato humano, estou falando de fé, né? Sim. Então, assim, eu amo os outros irmãos e vou amar os outros irmãos sempre, porque Cristo me ensinou a amar os outros irmãos. Mas eu não vou negar minha fé, nem vou mutilar minha fé por causa disso, né? Porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E, assim, à medida que a gente conseguir trabalhar junto, à medida que a gente conseguir, enfim, trabalhar junto na sociedade, Sim. tanto melhor, né? Acho isso muito importante. E agora, uma coisa que eu queria trazer, né, para tirar a gente um pouco do nosso posto, da nossa zona de conforto. O senhor quer fazer alguma pergunta para a gente específica, para a gente desenvolver? Olha, agora eu sou entrevistador. Inverter os papéis. Tá bom. Como é que vocês veem a Igreja Católica? Quer começar? Bom, eu vejo a Igreja Católica como, assim, vendo de fora. Eu acho que é uma religião muito bonita,
e realmente, como o senhor falou lá no início da entrevista, muito criteriosa. Então, eu acho muito, assim, eu acho que é bom realmente ser questionado as coisas em questão por que que isso é assim? Por que que isso é de tal jeito? E agora, né, fazendo essa entrevista com o senhor assim, explicou várias coisas que jamais ia passar pela nossa cabeça, né, Gabriel? Sim. Então, assim, é muito bonito e a partir dessa entrevista se tornou mais bonito para mim. Que bom. Que bom. Eu enxergo a Igreja Católica como uma religião que tem muito contexto histórico, né? Tem muita riqueza histórica. Então, como ela falou, tem muitas coisas que a gente tem dúvidas a respeito. Por exemplo, eu tive uma experiência e no momento ali eu senti essa experiência que eu tive com a Igreja Católica. Eu falei, ai, gente, como assim, né? Eu fiquei meio relutante, porque foi no batismo do meu afilhado, tá? Eu não sou o padrinho dele através da Igreja Católica, porque existem os procedimentos e Sim. tudo mais. E eu fiquei um pouco sentido na hora de não poder participar daquele momento, porque eu achei um momento bonito. O batismo, eu acho que quando a gente se entrega ao divino, ao sagrado, naquilo que vai trazer algo de bom, positivo, eu acho muito lindo. Isso pode ser em qualquer religião. E eu fiquei um pouco sentido de não ter participado daquele momento, né? Estando ali de fato, sendo o padrinho de batismo do meu afilhado. Mas sou de consideração, isso não muda. Eu acho que o que importa é o amor. Mas eu acho que entender esses rituais, essas ritualísticas, esses procedimentos, parar para aprender, como o senhor passou muita informação para a gente aqui, eu acho que é muito interessante, entendeu? Porque quebra um pouco desse nosso ressentimento, dessas coisas que a gente tem guardadas dentro da gente. Sim. Até porque não é algo para excluir, mas é algo que é uma ritualística, um procedimento, é uma fé, uma doutrina Sim. que deve ser seguida, Sim, sim. entendeu? Então, eu acho muito importante a gente ter essa troca de Sim, aprendizado. sim, sim. Então, eu enxergo assim a Igreja Católica. Eu acho que é muito rica em ritualística, em procedimentos espirituais. E eu gostaria muito de aprender mais sobre, entendeu? Assim como eu tenho vontade de aprender sobre diversas religiões. E é isso. Que bom, fico feliz. Padre, agora para finalizar nosso bate-papo, nossa entrevista, nosso videocast, é, qual conselho você daria para as pessoas, assim, para o povo gonçalense? Principalmente as pessoas que têm essa relutância, que não tem tanto conhecimento, não tem tanta informação quanto as informações que você passou aqui agora, que a intenção é essa, trazer informação para as pessoas. Porque eu acho que o preconceito ele é gerado pela falta de informação, né? A ignorância que a gente diz. É a falta da informação. Então a nossa intenção é combater essa desinformação e se o senhor pudesse aconselhar, falar alguma coisa para tirar um pouco dessa barreira que existe, ficaria grato. Tá bom. Então, existe um ditado muito famoso, né, que começou lá desde os filósofos antigos, né, os filósofos gregos, que Aristóteles repetiu, inclusive, ninguém ama o que não conhece, né? A gente tem que conhecer para amar, né? E assim, só que existe também outro ditado, né, enfim, que foi passando também, que é o primeiro grau da sabedoria é a humildade. E a gente vive um pouco numa sociedade que ela tem uma cultura um pouco orgulhosa. Não estou falando de ninguém específico, a nossa Uhum. cultura é um pouco assim. Por que ela é uma cultura orgulhosa? É uma cultura de pessoas que sabem pouco e acham que sabem muito. Repito, não estou falando de ninguém específico, porque eu também estou nessa cultura, nós estamos nessa cultura. É uma Sim. coisa própria da modernidade, a gente tem pouca informação e a gente acha que sabe muito. Só que e isso é um pouco falta de humildade para qualquer assunto, para qualquer aspecto. Assim, quando você vai tentar conhecer alguma coisa nova, você precisa ter humildade de saber assim, eu não conheço, eu vou conhecer. Tem uma história que eu não tenho acesso ainda, mas eu preciso ter acesso. Em relação à Igreja Católica, como você bem disse, a Igreja Católica é uma senhora de 2000 anos. Então, assim, ela acompanhou todo esse desenvolvimento do mundo ocidental, né? Na verdade, assim, as bases do mundo ocidental estão baseados nos contextos católicos, né? Então, assim, eu vou dizer uma coisa que eu sou apaixonado pela história da Igreja Católica. E eu tô longe de conhecer tudo. Eu tô longe de conhecer tudo. Então, assim, uma dica que eu diria, assim, não tenho medo de conhecer. Não tenho medo, tenho humildade de conhecer, porque eu também preciso de humildade para conhecer. Né? O que a igreja prega hoje, ela não prega hoje porque foi inventada ontem. Né? Tem uma história, tem um porquê, tem uma razão.
né? E tem uma bagagem enorme, né? Então, assim, a história da igreja é uma coisa fascinante, apaixonante. De fato, é apaixonante. Você vai conhecendo o porquê das coisas, você vai vendo que tem muitos homens gigantes por detrás dessas coisas, homens que derramaram sangue para Uhum. que as coisas que a gente vive hoje pudessem estar de pé, enfim. Então, assim, a minha dica é, assim, não tenho medo de conhecer, né? Conheço a Igreja Católica, conheço a história da Igreja Católica. E a história da Igreja Católica, no fundo, é a história dos santos, né? Em toda época da história católica, teve santos que transformaram o mundo. Tem até um livro que se chama assim, Os Santos que Abalaram o Mundo, né? Um negócio assim, né? Agora eu não lembro especificamente o título, mas Os Santos que Abalaram o Mundo. Porque em todas as épocas tiveram santos importantes, assim, que fizeram alguma coisa para o mundo, né? Então, por exemplo, a gente tem a universidade hoje. De onde nasceu a universidade? A Igreja Católica fundou a universidade, né? Os Uhum. hospitais, etc. Tantas coisas, né? Então, vale a pena conhecer a história, né? Vale muito a pena. Legal. Muito obrigada, De padre. nada. Muito Eu obrigada pela agradeço. sua participação, por ter tirado um tempinho para conversar com a gente, Com certeza. por Muito obrigado. ensinar um pouco para a gente sobre religião. Foi muito bonita a nossa entrevista. Eu acho que não só nós dois, mas acho que todo mundo que está assistindo aprendeu bastante com essa entrevista. Então, muito obrigada. Eu que de agradeço. coração. Muito obrigado. abençoe. E a gente queria também agradecer aos serviços do estúdio Pod 3, que está aqui concedendo esse espaço para a gente poder realizar o nosso videocast. Muito obrigado a toda a equipe pelo apoio. Queria agradecer novamente ao edital da Paulo Gustavo, né, o Na Tela Gonçalense, promovido pela Secretaria de Turismo e Cultura de São Gonçalo. Sem esse incentivo, a gente não estaria realizando esse momento aqui agora. Então, nossos mais sinceros agradecimentos. E agradecemos ao público, a quem está assistindo, né? Exatamente, muito obrigada. Porque a intenção é que essa informação seja passada, seja repassada, porque a intenção nossa é o conhecimento. A nossa intenção é fazer com que essas barreiras que a gente tem entre as diferenças, sejam elas religiosas ou qualquer outra, tá? Elas precisam ser quebradas através da informação. Porque só quando a gente conhece que a gente pode amar algo de fato, certo, padre? Exato. Então, muito obrigado a todo o público que está assistindo e nos vemos no próximo episódio. Tchau, tchau.